Estamos novamente aqui com Amir Cair, mestre em Finanças Públicas, no nosso programa semanal da Rádio Madalena, sobre a economia e que a cada semana vem apresentando para a gente surpresas e interrogações de como é que a gente vai seguir. Nós temos a briga China-Estados Unidos, não definida, temos o processo de impeachment do Trump, a economia norte-americana que vinha num crescente deu uma estagnada, a América Latina que vinha com conflito somente na Venezuela, parece que hoje é um barril de pólvora, com manifestações em todos os países, exceto o Brasil, que ainda está nessa calmaria. O Chile apresenta um ponto de inflexão do neoliberalismo. O Brasil com o mercado parado, com a economia parada, com uma crise econômica, política e ambiental, e cuja maior oposição realmente é o governo atual. Qual a tua avaliação desse cenário mundial e nacional, América Latina, os nossos vizinhos? Fazer uma análise mais global seria, começando pela realidade internacional que você já apontou, eu diria o seguinte: todas as análises sobre a questão internacional são homogêneas, concordam que todas as economias vão diminuir a sua atividade externa, vamos chamar assim. Ou seja, a corrente de comércio, que são as exportações e as importações, vão ser diminuídas. Consequentemente, vão afetar praticamente todos os países. Claro que os mais afetados são os que estão brigando, que é a China e os Estados Unidos. Só que a China tem 1 bilhão de pessoas que podem entrar no mercado de consumo, que estão no campo, e os Estados Unidos não. O pessoal já está, todo mundo participando no mercado de consumo. Então a China tem uma posição estratégica forte que permite a ela suportar esse tipo de briga porque ela tem muita força de consumo interna. Por outro lado, o Brasil também ele é mais preservado nessa questão externa, porque mais de 80% da atividade no Brasil se dá dentro de casa e não pela via da exportação ou da importação. Então eu acho que o Brasil não vai ser afetado profundamente com essa crise que está acontecendo, principalmente Estados Unidos e Europa. A Europa está estagnada, a própria Alemanha, que vinha ainda puxando a economia, está numa situação também nada tranquila, sem falar na França, Portugal, etc., que não, a Espanha, que estão vivendo problemas assim bastante sérios. Aqui no Brasil, nós estamos assistindo já praticamente o 5º para o 6º ano de uma experiência neoliberal. Começou a aparecer, por incrível que pareça, já no 2º mandato da então presidente Dilma Rousseff, quando ela escolheu Joaquim Levy para ser o seu ministro da Fazenda, e a proposta de governo foi reforma da Previdência, redução das despesas na área social, privatizações, que seriam as concessões nos modais de transporte, que foram iniciados e que o Temer deu sequência com o Meirelles, só que radicalizando mais ainda a solução neoliberal, com 2 reformas. A palavra de ordem da proposta neoliberal é reformas e privatização e diminuição do tamanho do Estado. Reformas. Temer fez 2. A reforma fiscal, que foi o congelamento por 20 anos, todas as despesas, excluído juros do governo federal por 20 anos, e a reforma trabalhista, que mudou a CLT, que era com várias garantias de direitos aos trabalhadores. E essas 2 reformas vieram na esteira de uma avaliação que, fazendo reformas, o Brasil iria retomar o crescimento econômico. Essa era a grande novidade, vamos dizer assim, trazida através do programa Ponte para o Futuro, que foi o programa do PMDB. Passados esses anos, em 2015, que foi o primeiro ano do 2º mandato da Dilma, o Brasil afundou 3,5%. Em 2016, ela continuou até maio, mas praticamente já não operava o governo, que teve insucesso nas negociações políticas, e o MDB assume a partir de maio de 2016, já com terreno livre para praticar a política econômica que estava no programa dele, Ponte para o Futuro. E fez, em 2016, ao final de 2016, já fez a reforma fiscal, em dezembro.
E em julho de 2017, ele faz a reforma trabalhista. E o que aconteceu em 2016? Outro tombo de 3,5%, ou seja, em 2015 e 2016 o Brasil reduziu 7% o crescimento que vinha, mas sempre mantendo a esperança de que com essa nova política, o Brasil retomaria o crescimento. Aí entramos em 2017, e em 2017 cresce 1,1%, ou seja, praticamente andando de lado. 2018 é renovado novamente, a mesma expectativa de crescimento. Os economistas projetavam um crescimento de 2,5%, cresceu 1,1%. Nós estamos com 5 pontos abaixo do crescimento que tinha, do nível que tinha em 2014. Essa é a realidade. Pois bem, entra o novo governo com uma proposta mais radical ainda de neoliberalismo. Com a mesma coisa, de reformas, privatização, etc. Estão tentando fazer. Gastaram 10 meses para fazer a reforma da Previdência, aprovada agora. Esperava-se com isso crescer. As previsões de crescimento sequer atingem 1% nesse ano, e as previsões que estão colocadas para o ano que vem estão entre 1,5% e 2%, ou seja, então o Brasil está longe de uma solução de retomar o crescimento, e você não resolve o problema de emprego se você não tem crescimento da ordem de 3%, 4% ao ano. O Brasil viveu um período muito bom, que foi de 2004 a 2010, onde o Brasil cresceu, em média, 4,5% ao ano no governo Lula. E isso cresceu por quê? Uma razão simples. Foi dada prioridade ao consumo, seja através de empréstimos, seja através de programas sociais, e principalmente através de correções fortes no salário mínimo. Isso criou uma massa de consumo, uma massa salarial fortíssima. Ora, esses governos, desde Temer para cá, amaldiçoaram o salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo tem que ser derrubado. O Guedes, até a questão de 2 meses atrás, falou que nem queria mais corrigir o salário mínimo, deixar a inflação comer o salário mínimo. Foi falado, tá tudo, para todo mundo ouvir. E, na realidade, essa questão, pelo menos essa loucura dele, não foi para frente, porque isso seria um desastre político sem conta. Mas o fato é que o programa deles não tem um estímulo claro ao crescimento econômico. Então, eles vão dar o direito às pessoas de retirar R$500, e isso é uma cosquinha no consumo. Pouca coisa vai sair disso. Sim, essa retirada é do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, sim. Totalizaria 40 bilhões de reais, né? Sim, muito pouco. Você fala 40 bilhões, onde o consumo representa aproximadamente 3 trilhões de reais.